sobre a questão aí do viés terapêutico. Para você fazer o atendimento para o seu consulente, seguindo a metodologia terapêutica, a gente precisa de um processinho aí. É saber o quê? Fazer a pergunta. Para que eu possa perguntar para as cartas, eu preciso ter o quê? O método. Esse método terapêutico que eu falo, como que funciona isso daí? Eu preciso ter uma pergunta objetiva, tá? Preciso ter uma pergunta objetiva. Depois de ter uma pergunta objetiva, eu preciso de ter o quê? O método que eu vou utilizar na leitura, tá? Para responder essa pergunta objetiva. O que seria o método? O método é a quantidade de cartas que eu vou utilizar para poder responder. Ah, eu vou utilizar 3 cartas. Ah, eu vou utilizar o método peladão. Ah, eu vou utilizar a mesa real. Segunda opção. O terceiro passo seria o quê? Qual que é a validade dessa leitura? Eu tenho uma pergunta, tenho um método, mas beleza, eu estou fazendo a leitura aqui para uma validade de quanto tempo? O que seria essa validade? No momento que eu estou fazendo a leitura de cartas aqui, eu, enquanto cartomante, eu vou mentalizar aqui. O consulente veio me consultar aqui, essa leitura que ele está fazendo vai ser válida por quanto tempo? Ele precisa de uma resposta aí, de uma orientação para uma semana? Ele precisa de uma resposta para um mês? Ele precisa de uma resposta aí para 6 meses? O tempo é o período para que ele possa agir e transformar as orientações que eu estou passando para ele em realidade. Aproveitar as oportunidades ou evitar os obstáculos que vão aparecer aqui no jogo. Então eu preciso dessas informações antes de fazer a leitura. Entre método divinatório e método terapêutico. Nós temos essas duas opções, então não estou aqui para julgar, para falar que é certo ou falar que é errado, porque eu conheço profissionais que trabalham com os dois métodos, com divinatório, que é a adivinhação em si, e com método terapêutico. Eu sigo a linhagem terapêutica, tá bom? Mas como que funciona isso daí? A questão divinatória é a objetividade da cartomancia, é aquela questão mais do sim e do não, sem muita explicação, certo? Quando o consulente chega até você e faz um questionamento e você responde ali para ele, eu quero saber se eu vou passar em determinado concurso. Você abre as cartas e fala para o consulente, sim, você vai passar no concurso. Não, você não vai passar no concurso. Pronto, morreu aí. Aquela questão muito polêmica, estou sendo traído, estou sendo traída. No método divinatório, você abre as cartas ali, o cartomante, você está sendo traído, você está sendo traída, nua e crua a resposta. A adivinhação seria mais isso, tá? Eu particularmente não gosto de trabalhar dessa forma, porque para mim, o baralho cigano, ele não é matemático, ele não é científico, ele não é tão racional quanto as pessoas pensam. Nós trabalhamos uma energia do inconsciente, energia universal, energia espiritual. Independente da sua crença, das suas convicções religiosas, querendo ou não, quando nós pegamos uma ferramenta que essa que é o baralho cigano, nós aí, para atender outra pessoa, é formada uma egrégora ao nosso redor. É preciso mais de uma pessoa para se formar uma egrégora. Essa egrégora mistura o quê? Mistura a minha energia, mistura a energia do consulente, a energia do momento, tá? A energia da espiritualidade, a energia de espíritos que podem se fazer presente, né? Então é um trabalho ali muito energético em si, para a gente poder fazer uma análise e trazer uma resposta. Então, quando o consulente vem me procurar para receber uma orientação e eu levo para ele simplesmente sim ou não, eu acho isso como se fosse um desperdício de oportunidade, né? Eu acredito que nós devemos aí buscar porquês, né? Às vezes o sim ou não, ele traz para o oraculista, que vai seguir só o viés divinatório, uma certa responsabilidade, e essa responsabilidade ela pode futuramente trazer problemas, porque você está entrando aí, entre aspas, no livre-arbítrio do seu consulente. Quando você fala para o seu consulente sim ou não, você está pegando para si o poder que nós não temos, porque nós não somos deuses, nós não temos esse poder de determinar algo na vida dele. E você dando um sim ou não, por mais que não é você que está falando, são as cartas que estão falando, tá? Você está tirando dele, às vezes, a possibilidade ou motivando a ele deixar de agir. Eu vou dar exemplos para vocês, já vocês vão conseguir entender melhor o que eu quero dizer, tá? Então você tira dele essa motivação. Existem
certas tiragens de cartas que eu até mesmo faço, que às vezes eu preciso de um sim, de um não ali, porque não são assuntos tão densos, não são assuntos tão importantes, não são assuntos tão complexos. Então, às vezes, um simples sim ou não, para mim é suficiente. Quando você dá um simples sim ou não para a pessoa, você desmotiva ela às vezes. Ela confia tanto na nossa palavra enquanto profissional, enquanto cartomante, porque ela vai assumir aquilo ali como verdade. E se o sim ou não que você der para ela não se concretizar? Não quer dizer que você errou a leitura. Olha como que funciona a leitura. Digamos que um consulente chega até você para uma consulta e faz uma pergunta ali qualquer. Aí você consulta as cartas e dá um sim como respostas, porque as cartas responderam como sim. Só que tudo na nossa vida, quando a gente fala de destino, o que é o destino? O destino, ele tem um início e tem um fim. Destino é o quê? Ok, entre esse dedo aqui e esse aqui, ó. O início, esse dedo que está tatuado e esse daqui que não está. O início aqui na tatuagem e o fim aqui. O destino é o fim. Só que entre os dois dedos aqui, ó, tem um intertício que o consulente vai fazer o que ele quiser da vida dele. Ele tem livre-arbítrio. Tudo que o consulente fizer entre esses dois dedos aqui, o destino dele vai mudar. No momento que eu faço a leitura para o consulente, eu estou lendo a energia do consulente naquele momento. Naquele momento está vibrando uma energia. O aconselhamento que eu vou dar para o consulente ali, ou a resposta que está nas cartas ali, é aquela energia do momento. Apesar de eu colocar um tempo, tá? Na leitura. Naquele momento a resposta foi sim. Você deu um sim para o consulente. Aquele sim ali pode ter o quê? Desmotivado o consulente de continuar agindo. Ah não, o cartomante falou que é sim, então pronto, eu vou, já é garantido. O consulente perguntou, vou conseguir aquela vaga de emprego? Naquele momento ali, estava vibrando que sim, porque o consulente em si, ele estava trabalhando para conquistar aquela vaga de emprego. Só que daí, você falou para ele que ele ia conquistar a vaga de emprego, dali para frente o consulente começou a empurrar com a barriga. Ah, não, o cartomante falou que eu vou conseguir um emprego, então eu não vou fazer mais nada para conseguir o emprego, já é meu. Através dessa atitude que esse consulente teve, ele mudou a energia, a vibração e tudo que estaria acontecendo ali no futuro dele, a tendência. E por essa atitude dele, ele não conseguiu emprego. E aí? Como é que você vai fazer? O consulente vai voltar lá no atendimento, mas você falou que eu ia conseguir um emprego e você errou e tal. Olha o problema que você pode ter criado, trabalhando com a mancia pura em si, com a adivinhação em si, tá?